bem, olá, bom ter você de volta em nossa videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. E agora nós vamos abordar o assunto ou a aula do capítulo 13. E a aula passada vimos sobre a sétima trombeta e no capítulo 13 também estaremos entrando nos eventos desta trombeta. A sétima trombeta do capítulo 13, que vamos abordar, ela teve um início conforme nós falamos na aula passada, que a sétima trombeta tocada pelo anjo vai de Apocalipse capítulo 11, verso 15, até o capítulo 16, verso 1, quando, na verdade, começa o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Vamos então ver o que é que o capítulo 13 tem para nos falar sobre ainda a sétima trombeta. E como sempre, peço a sua atenção se você está acompanhando comigo a leitura para que fique bem gravado aquilo que nós vamos estudar e mencionar sobre a sétima trombeta no capítulo 13. A leitura que farei está no capítulo 13, versos de 1 a 8, que João escreveu e disse: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como os de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado a autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu santuário, ou seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 13, versos 1 a 8. E à medida que a gente vai encerrando os eventos da sétima trombeta, a gente vai percebendo um aumento da animosidade com respeito à presença da tríplice divindade do anticristo, né? A besta, o anticristo e o falso profeta. Agora, Apocalipse 13, de 9 a 18, continuando ainda no capítulo 13, falando sobre a sétima trombeta, os eventos seguintes. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta,
de modo que ela podia falar e fazer e que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Capítulo 13, versos 9 a 18. Muito bem. A sétima trombeta, apresentada no capítulo 13, nós vamos agora destrinchar um pouquinho e ver o que nós temos, o que tem sido abordado no capítulo 13, porque, conforme disse, à medida que as sentenças vão acontecendo, a densidade vai aumentando de toda justiça e de toda ira de Deus sobre a besta e o falso profeta e o anticristo. Vamos ver o que temos na sétima trombeta. Verso 1 e 2 do capítulo 13 diz que Satanás aguardava a chegada de uma das bestas que sai do mar e que recebe poder do próprio diabo. Versos 3 e 4 diz que a adoração a Satanás, que tinha dado autoridade à besta por 42 meses, e curado a besta e permissão para adoração a ela, pelo povo, dizendo quem é como a besta, quem é que pode guerrear contra ela, e aceitassem blasfêmias contra Deus, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. De fato, a adoração a Satanás será algo de grande atuação pelos homens naquele tempo, porque tanto a besta como a Satanás e o anticristo, eles trabalharão em conjunto para que haja uma adoração tríplice da vida e principalmente da pessoa de Satanás. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 8 do capítulo 13. Vamos continuar. Nos versos 9 e 10, há um apelo e uma exortação. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. Aqui estão duas atitudes dos santos diante da morte: perseverança e fidelidade. Outra besta, segundo evento, outra besta aparece e que sai agora da terra, e sua autoridade vem da besta que saiu do mar. Eu creio que será de suma importância, não só a revisão de nossas aulas, né? Mas se você tiver interesse realmente em conhecer o livro do Apocalipse, ele é cheio de explicações maravilhosas e de nuances maravilhosas. E seria importante para que você pudesse notar todos esses eventos. Por exemplo, uma besta aparece e agora ele sai da terra e toda a sua autoridade vem da besta que saiu do mar. E com grandes sinais e maravilhas obrigava os habitantes da terra a adorarem a primeira besta e a construírem uma estátua em sua adoração. Outro evento obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, diz o livro, há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem.
Seu número é 666. Muito bem, eu separei essas lições, como tenho separado em todos os nossos estudos, e volto a dizer que à medida que você vai estudando, você vai tirando suas próprias lições. Vamos ver então. A adoração a Satanás sempre foi uma constante no mundo, através de pessoas que escolheram servi-lo. Escolha. Esta sempre será a principal ferramenta do ser humano. E isto é uma das lições que pode servir para a nossa vida, não só nesta área, na questão do livro do Apocalipse, porque tudo nos foi colocado em nossas mãos e para nós tomarmos decisões. E como disse em outras aulas, todo o pecado julgado, toda a sentença julgada por Deus, não foi porque Deus aqui quis julgar a humanidade, mas foram sentenças baseadas na escolha errada que os homens fizeram. Aliás, sempre os homens têm tomado decisões erradas. Muito bem, nós chegamos ao fim do capítulo 13, com uma visão geral, um panorama geral, para que você possa ter uma ideia da sequência, né? Repetindo, o capítulo 13, nós ainda estamos estudando sobre os eventos da sétima trombeta. E estes eventos da sétima trombeta só vão terminar no capítulo 16, hein? E são vários e múltiplos eventos que nós vamos estudar ainda. Primeira pergunta do questionário sobre a sétima trombeta. Do capítulo 13, obviamente. Como era a besta que João viu emergir do mar? Segunda. Quais poderes o dragão deu à besta que emergiu do mar? Terceira pergunta. Que tipo de habitante da terra vai adorar esta besta? Quarta pergunta. Quais características tem a besta que emergiu da terra? E quinta e última pergunta. O que a besta que emergiu da terra determinou aos habitantes da terra? Então, com isso, nós terminamos o capítulo 13, falando ainda e estudando ainda, num panorama geral, sobre a sétima trombeta. E aguardo você na próxima aula para que nós possamos dar continuidade no capítulo 14, tratando e vendo também os eventos da sétima trombeta. E até lá então, aguardo você.